Os Estados Unidos da América e Israel estão novamente intensificando o ataque militar ao Irã, mas desta vez com o desembarque de tropas americanas em território iraniano. Donald Trump voltou de Pequim, mas sem avanços em relação ao Irã, sem compromissos concretos da China para pressionar Teherã. E justamente agora, neste momento, o New York Times publica um material que muda completamente toda a lógica da guerra com o Irã. Os Estados Unidos podem iniciar nos próximos dias uma operação especial terrestre em território iraniano para capturar materiais nucleares. E isso é importante porque muitos justamente apontaram que logo após a visita a Pequim, logo após a cúpula com Xi Jinping, Trump voltaria a uma guerra de fato. Não há ataques aéreos, mas sim a uma operação terrestre com o envolvimento das forças especiais. Enfim, vamos discutir todos os detalhes sobre esse assunto agora. Meu nome é Alexei Pichi. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, escreva qualquer comentário e, por favor, siga meu canal no Telegram Pichi News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, a mídia americana, citando fontes, afirma que Trump, após o fracasso das negociações com a China sobre o Irã, decidiu partir para ações concretas, sobre as quais já se falava há muito tempo. Os Estados Unidos e Israel estão prontos para uma operação terrestre no Irã. Se isso acontecer, será o primeiro desdobramento de forças terrestres americanas em território iraniano no contexto desta guerra. A primeira verdadeira escalada desse tipo, se não considerarmos as operações aéreas. Vamos analisar porque isso ocorre agora, o que motiva e o quão realista é. Vamos começar com a principal pergunta. Por que afinal é necessária uma operação terrestre para Donald Trump? A resposta foi dada hoje pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington. E vou citar a seguir. A Operação Fúria Épica ocorreu 8 meses após a Operação Martelo da Meia-Noite. Os ataques do ano passado causaram danos significativos ao programa nuclear do Irã, deixando poucos alvos de alto valor para novos ataques americanos. Ou seja, a lógica é que a aviação já fez tudo o que podia. 3 instalações nucleares, Fordo, Natanz e Isfahan, já foram bombardeadas, mas o problema não foi resolvido. E aqui está o problema. Então, a CNN hoje, com base em 7 funcionários atuais e antigos familiarizados com o planejamento militar, explica. Os ataques aéreos americanos não destruíram todo o estoque iraniano de urânio altamente enriquecido. A maior parte dele está armazenada em um depósito subterrâneo na instalação nuclear de Isfahan. O chefe da AIEA, Rafael Grossi, afirmou que cerca de 200 kg de urânio altamente enriquecido do Irã, ao que tudo indica, ainda estão justamente em Isfahan. Outra parte está em Natanz, e aqui o número é fundamental: 200 kg de urânio altamente enriquecido. Segundo a AIEA, isso é suficiente para cerca de 10 ogivas nucleares e o Irã se recusa a entregar esses estoques. Por que a aviação e os ataques aéreos não conseguem resolver esse problema sozinhos? Os ataques aéreos americanos sozinhos não conseguem penetrar nos túneis de Isfahan. Antes de tudo porque a instalação não possui poços de ventilação, como em alguns outros locais nucleares do Irã, onde esses poços servem como pontos fracos do depósito. E foi em junho do ano passado, quando os americanos bombardearam esses locais nucleares, que conseguiram penetrar justamente quando acertavam esses poços de ventilação. Já no caso de Isfahan, as bombas simplesmente não atingem o local necessário. Os túneis vão muito fundo, com camadas de rocha por cima e, em baixo, urânio em forma gasosa, armazenado em cilindros de aço especiais. Por isso, é claro que bombardear indefinidamente não resolve o problema. É aí que começa o mais interessante. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington publica imagens de satélite e explica que o Irã, desde os ataques aéreos da Operação Midnight Hammer, no ano passado, iniciou escavações nas antigas entradas dos túneis próximos ao complexo nuclear subterrâneo de Isfahan. Ou seja, o Irã está limpando os túneis por conta própria e ainda tenta acessar o complexo nuclear. Isso significa que eles estão pegando aquele urânio altamente enriquecido. Ou seja, eles já têm acesso a ele e é exatamente isso que mais preocupa Washington. Se o urânio cair nas mãos da nova liderança iraniana, sucessora de Khamenei, que foi morto nas primeiras horas da guerra, o processo será totalmente incontrolável.
Porque agora o poder no país pertence totalmente à Guarda Revolucionária Islâmica, sem nenhum fator moderador ou de contenção, como havia antes. Agora o poder está totalmente com os militares que claramente não querem negociar com os americanos. Como resolver essa questão e qual operação está sendo discutida na Casa Branca? Na Casa Branca, então, dizem que tudo o que está acontecendo levou a discussões dentro da administração Trump. Sobre o envio de unidades de elite do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, potencialmente em coordenação com os comandos israelenses, para uma incursão física nos túneis e captura ou destruição do urânio enriquecido. Mas depois vem uma ressalva importante. Uma missão dessas exigiria dezenas, se não centenas, de militares adicionais em solo para apoiar o grupo principal das forças especiais. Não é uma ação de poucos militares, mas sim uma operação em grande escala. O general David Petraeus, ex-comandante do Comando Central, o homem que liderou as guerras no Iraque e no Afeganistão, hoje mesmo, ao vivo na Fox News, alertou, cito: "Isso seria um risco muito alto. Seria extremamente arriscado e as perdas poderiam ser bastante significativas." Esse homem está falando é alguém que pessoalmente planejou algumas das operações mais complexas da história militar moderna. E ele diz que, bem, não vale a pena. Se valer a pena, é preciso calcular todos os riscos. Especialistas em desarmamento nuclear afirmam que, no Irã, os Estados Unidos não podem simplesmente enviar uma equipe, um pequeno grupo de forças especiais, sem correr um grande risco. Porquê? Porque para realizar uma operação desse tipo, seria necessário criar um perímetro de segurança bem no meio do Irã. Provavelmente seriam necessários milhares de militares americanos para garantir a segurança do local, enquanto especialistas americanos escavariam o urânio altamente enriquecido, que está localizado em túneis profundos em um lugar chamado Isfahan. Milhares de militares em território iraniano, bem no coração de um país que, apesar de todas as perdas, ainda possui um exército ativo. Mas a tentação para Donald Trump, é claro, é grande. Porque, segundo as avaliações dos reguladores dos Estados Unidos, o urânio altamente enriquecido pode ser armazenado em cerca de 16 cilindros com menos de 1 metro de altura, do tamanho de um grande cilindro de mergulho. Cada cilindro pesa cerca de 25 kg leve, o suficiente para ser transportado em um carro ou até mesmo manualmente. Ou seja, a ideia é que um pequeno grupo de forças especiais, hipoteticamente, poderia roubar e levar o urânio. Parece pouco, 16 cilindros não seriam um grande problema, mas a questão é como fazer tudo isso acontecer. O que diz Trump? Pois bem, o próprio Trump pronunciou palavras que, de fato, anunciam essa decisão. Ainda na semana passada, antes de Pequim, ele declarou, cito: "Uma coisa é certa, eu nunca vou permitir que o patrocinador número 1 do terrorismo no mundo, que eles são de longe, tenha armas nucleares." Depois, já quando estava voando de Pequim, ele disse que isso será resolvido de um jeito ou de outro. Esse de um jeito ou de outro quer dizer que, se não chegarmos a um acordo, então vamos para a guerra. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, delimitou um pouco as fases dessa guerra. E ele declarou que a Operação Epic Fury terminou como o presidente já notificou o Congresso no início de maio. Veja, ele diz: "Esta fase terminou. Depois, os Estados Unidos passam para a próxima fase. Esta fase se chama Project Freedom. É uma tentativa de desbloquear o Estreito de Hormuz. Isso. E sobre o urânio, Rubio disse uma coisa fundamental. O presidente e nossa equipe reconhecem que essa questão é central e precisa ser resolvida de algum modo. Project Freedom é a segunda etapa. De qualquer forma, essa frase sobre o urânio já é a terceira etapa. E fontes na Casa Branca agora afirmam que a terceira etapa pode começar nos próximos dias. Ao mesmo tempo, a China, que deveria ter ajudado, bem, esperavam por isso, não ajudou em nada. Trump retorna da China sem avanços em relação ao Irã e precisa tomar alguma decisão. E agora fontes garantem que essa decisão será uma tentativa de desembarque das forças especiais, uma operação terrestre para capturar aquele urânio altamente enriquecido. Aqui vou deixar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Por hoje é só, cuidem-se. Tchau a todos.